E aí, será que vale a pena pegar a sua operação do marketing digital, seja no e-commerce, no dropshipping ou outros segmentos dentro do marketing digital, sair do home office, alugar uma sala comercial, levar toda a equipe, tirando do home office para o presencial, trabalhar ao lado da equipe todos os dias no presencial? Será que vale mais a pena? Ou será que é um dinheiro desperdiçado, uma vez que a gente não precisa de um escritório para trabalhar? No dropshipping mesmo, que é o meu caso, o produto não passa pela gente, a gente não precisa de estoque. Eu nem precisaria de um escritório. Mas será que valeu mais a pena para o meu caso? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Valeria mais a pena ter economizado todo esse investimento? Ou dar mais retorno para a sua empresa a longo prazo? Vamos analisar tudo isso nesse vídeo à luz de um ano de experiência ao ter dado esse passo. Tem um ano que eu dei esse passo de profissionalizar ainda mais minha empresa, formalizar ainda mais minha empresa, levando a minha operação para o presencial, montando o escritório, trazendo a equipe presencial. Vamos abordar esses assuntos aqui nesse vídeo. Mas antes da gente aprofundar nesses assuntos, vamos primeiro fazer um tour aqui, mostrar um pouco do nosso escritório, caso essa seja a sua curiosidade também. Começar aqui por esse espelho, ó, onde dá para ter uma visão panorâmica aqui do nosso escritório, da nossa sala. Né? Dá para ter, você olhando nesse lado aqui, dá para ter uma noção mais ou menos, né, do nicho que a gente trabalha. Enfim, umas informações sobre essa sala. A gente achou uma sala aqui, essa sala nossa, que a gente está há um ano, vai completar um ano esse mês. É uma sala de 31 metros quadrados. Então, para a gente, é um tamanho excelente. É um tamanho que dá de sobra. Era a intenção, inclusive, a gente pegar uma sala até menor. A gente estava procurando, eu estava cotando algumas salas aqui na nossa cidade, visitando várias. E algumas que eu estava vendo que eram um tamanho suficiente para a gente, principalmente para a equipe na época, até com condições de crescer. Era uma sala de 20 metros quadrados. Só que acaba que às vezes você encontra bons negócios, né? Essa sala que eu escolhi mesmo foi um puta negócio. Então, pelo mesmo valor que eu estava encontrando nas salas de 20 metros quadrados, até um pouco menos, 17, 18 metros quadrados, essa sala aqui eu achei pelo mesmo valor das outras de 17, de 15 metros quadrados, só que quase pelo dobro do tamanho, 31 metros quadrados. Então, pra gente, é excelente. Talvez não pareça que é tão grande, que cabe tanta gente, inclusive dá pra gente dobrar de tamanho aqui tranquilamente. Né? Atualmente na equipe é eu e mais 4 pessoas no operacional, na verdade 3 no operacional e 1 no marketing. Dá tranquilamente pra gente colocar aqui 12, talvez 16 pessoas, ficando um pouco mais apertado, né, 16 pessoas, nessa mesma sala. Talvez não pareça tanto, porque a gente dividiu. Inclusive, vou falar um pouco mais sobre isso, né? Para a parte do escritório mesmo, é aqui onde a gente trabalha mesmo. E aqui eu não vou dar tantos detalhes para não mostrar a logo da minha loja, apesar de estar meio fácil de descobrir, né? E a gente fez aqui o estúdio, é aqui onde a gente faz gravações, tá? Mas se não fosse esse estúdio, não é uma coisa que você precisa fazer, não é uma coisa que combina com toda a operação, daria para colocar, né, mais 2 mesas aqui tranquilamente, né? E dá para caber muita gente aqui, dá para fazer um trabalho muito massa. Agora, dando mais detalhes dessa característica, dessa peculiaridade do nosso escritório, que muita gente tem curiosidade, que é da parte do estúdio. A gente basicamente dividiu aqui, não tem uma divisória física mesmo nessa sala, mas a gente dividiu essa parte aqui, desse lado é a estação de trabalho, e a parte de lá é o estúdio. A intenção foi fazer um estúdio com cara de loja física mesmo, apesar de que não seja, né? A gente está num prédio aqui no primeiro andar, numa loja física mesmo, com cara para rua e tudo mais. Apesar da gente receber um cliente de vez em quando, né? Um cliente que vem experimentar uma camisa aqui e acaba comprando e tudo mais, não é uma loja física. Mas a intenção foi aproveitar esse espaço para decorar como se fosse uma loja física, principalmente para a produção de conteúdo. Né? Então, esse é um dos primeiros pontos, é o primeiro ponto, quer dizer, que eu posso colocar aqui, que é uma grande vantagem de você fazer um escritório, que é que você vira uma máquina de produção de conteúdo, uma máquina de criação, né, de criativos autorais, né, que não tem dúvidas disso, que é o que mais funciona. É o que mais funciona atualmente, você fazer criativos autorais, não só pegar vídeo dos outros ali, mas fazer o seu próprio criativo. Não necessariamente só para criativo, só para o tráfego pago, mas até para movimentar no dia a dia ali nas redes sociais. Né? Quando você for postar um conteúdo no Reels, alguma coisa nas redes sociais, movimentar nos stories assim, o cliente vai ter a opção, vai ter a impressão, quer dizer, de que a gente é uma loja física. Como eu falei no take passado, não é uma coisa que combina com toda a operação ter uma estética de loja física, que é o que a gente quer fazer parecer
né, através desse estúdio aqui com os conteúdos que a gente grava e tal. Mas, independente da operação que você tenha no dropshipping, você levando no escritório, para um escritório, dá sim para aproveitar esse espaço para fazer um estúdiozinho para gravação, dependendo dos conteúdos, né? Porque tem conteúdos que ficam melhores, dependendo do nicho e tal, ao ar livre mesmo. Mas sempre dá para montar um espaçozinho para gravar algum tipo de conteúdo mais institucional, né? Funciona bastante. Então, o primeiro ponto que eu colocaria de vantagem é esse. Você vai virar uma máquina de criativos autorais, tá? Então, isso já gerou muito resultado pra gente, caso essa seja a sua dúvida. Gerou muito resultado pra gente, tá? Fazer não só os criativos autorais, que a gente sempre fez desde o início da nossa operação, mas de criativos autorais com essa estética de loja física que o nosso estúdio tem, que o nosso escritório tem, tá? O cliente, o nosso cliente realmente tem a impressão, inclusive a gente fala no nosso site, a gente aproveita para falar no nosso site e tal, que a gente é uma loja física, né? E o cliente, ele tem essa impressão de que somos uma loja física, isso gera muito credibilidade, principalmente pro meu nicho, né? Não é todo nicho que vai combinar você fazer uma estética de loja física, tá? Mas pro meu nicho combina bastante, né? Camisa de time, e é um nicho extremamente concorrido. Então a gente precisa se destacar de diversas formas, e funcionou muito pra gente trazer essa estética, né, de criativos autorais, com a nossa cara. Então todos os criativos que a gente posta, todos os posts que a gente posta no Instagram, as movimentações no Stories e tal, é com a nossa cara, é dando a cara a tapa, mostrando o nosso rosto, é com a nossa estética, com as nossas cores, no nosso estúdio. Isso faz uma grande diferença, gera muita credibilidade para o seu cliente, você vai vender muito mais, tá? Então, qual loja que gera mais credibilidade? O cara gravando ali, mostrando as camisas, mostrando os produtos no quarto dele, no escritóriozinho, no home office ali na casa dele, ou no escritório montado para a operação dele, com identidade visual da operação dele, ou até com estética de loja física da operação dele. Claro, você tem que fazer o que está no seu alcance, tá? O melhor dentro do que está no seu alcance. Com certeza não é um critério para você iniciar a sua operação de dropshipping, né, já começar com o escritório, não. Longe disso. Eu vou colocar alguns takes aqui na edição de como que eu comecei os criativos autorais. Era com minha televisão no fundo, depois eu mudei, peguei emprestado ali a loja do meu primo tem uma loja de artigos esportivos, de noite eu ia lá e gravava como se a loja fosse minha, né, já com estética de loja física, e só depois, já com caixa, já com operação um pouco mais consolidada, a gente deu esse passo, né, de ir para o presencial e de montar essa máquina aqui que a gente tem. E é claro, também existe um estudo por trás, análise por trás. Então eu analisei bastante questão de orçamento, né, qual que seria o investimento para a gente fazer esse movimento aqui, e principalmente busquei referências. Como é que a gente sabe que se vai dar certo ou não? Primeiro, arriscando. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai ter a resposta na ponta da língua, né? A gente pode fazer investimento. Às vezes a gente vai fazer um investimento que não vai dar certo, enfim. Mas, como você pode ter uma segurança a mais? Primeiro, estudando, vendo se vale a pena. E, talvez o principal ponto, além de arriscar e dar esse passo, né? Dependendo do seu estudo e da referência. É um dos pontos que eu mais acredito que você deve ter para dar certo em qualquer coisa na vida. Tenha referências. Eu tenho referências até hoje, desde o início da minha operação, de lojas. De vez em quando eu já troquei essas referências, né? Você pode fazer isso. Mas eu tenho hoje 3 referências de 3 lojas que eu sei que vendem mais do que eu, que é do meu segmento, e elas faziam isso. Não através de um estúdio, no escritório, na sala comercial, mas essas 3 referências que eu tinham uma loja física. E eu sabia que gerava muita credibilidade para eles, e era um dos fatores que faziam ele vender bastante também, de ter uma coisa física ali, criativos autorais, uma loja física. Então, foi um conjunto de fatores. Eu analisei bastante se cabia no orçamento, né? Naquele momento, nossa operação ela já vendia bem, já tinha um caixa, já estava um pouquinho consolidada, e a gente podia dar esse passo. E minhas referências todas faziam esse movimento de uma coisa física, né? No caso deles, é uma loja física, e eu não pretendo ter uma loja física, mas decidi dar esse passo com o que tinha no meu alcance, tá? Então, primeiro ponto, foi isso que eu falei. Você virar uma máquina de criativo, tá? E criativo autoral. É o que funciona hoje, tá? Segundo ponto, credibilidade, que está ligada também ao criativo autoral. E quando eu falo criativo, não só nos anúncios, tá? Na produção de conteúdo, na movimentação dos stories ali todos os dias, nas imagens institucionais que você vai ter na sua empresa. Também gerar credibilidade. Então a impressão que o cliente vai ter quando você tiver o escritório de que você é uma operação muito mais consolidada, tá? Uma coisa real, tá? Principalmente no cenário onde a gente está hoje no mercado, né? Considerando que tem tantos golpes por aí, você dá a cara a tapa, fazer conteúdos autorais, gerar uma boa experiência de compra para o seu cliente, aparecer com constância ali,
trazendo a identidade da sua loja e tal. Isso gera muito mais credibilidade, aumenta a conversão, você cresce, né, o posicionamento da sua marca, fatura mais com isso, sua marca inclusive pode ter mais valuation dessa forma. Então, são muitos fatores só desse ponto que eu estou trazendo agora. Agora, outros pontos positivos também, não extremamente ligado ao aumento de vendas, pelo menos não tão diretamente, e não a curto prazo, mas a longo prazo, sem dúvidas, que é, primeiro, desenvolvimento de cultura. Cara, é fenomenal o aumento, né, o desenvolvimento da cultura que você tem trabalhando presencialmente com o seu time. Eu não acho que você consegue desenvolver cultura. Primeiro, que eu não acho que cultura é a coisa mais importante para você pensar, independente do estado que está a sua operação, mas, querendo ou não, é impossível não desenvolver a cultura você indo presencial, saindo do Meet, de reunião de Meet, de grupo de WhatsApp e do presencial. Mesmo que não seja o principal foco meu aqui, não acho que é uma coisa que qualquer um deve se pensar, né, desenvolvimento de cultura, em qualquer estado da operação, não acho. Eu acho que tem avenidas de crescimento muito mais aceleradas para você fazer antes de pensar em desenvolver cultura, mas é inevitável. Quando você sai do Meet, sai do grupo de WhatsApp e vem trabalhar olhando no olho, né, conversando diretamente com um cara que trabalha para a tua empresa, velho, vai desenvolver cultura, né, e faz uma grande diferença também no relacionamento com a empresa, na motivação que o seu funcionário tem de trabalhar. Então, é um feedback, inclusive, que eu recebo dos meus funcionários, tá? Eles gostam bastante de trabalhar aqui muito mais do que quando trabalhavam home office. Então, tem um funcionário que ele está desde o dia 0 da empresa. Eu contratei ele desde o primeiro dia da empresa. Tá? Então, ele passou por todas as fases que a gente tem. Então, ele trabalhou por muito tempo, quase um ano aí no home office. Quando ele veio pro escritório, cara, é diferente. Você sente a diferença, o nível de motivação que o cara está tendo para trabalhar. Ele gosta muito mais de vir trabalhar. E é uma coisa assim, eu acho que é até óbvia, né? É muito melhor, pessoal, o relacionamento com seus funcionários, a cultura, a motivação que eles têm ao vir trabalhar presencialmente, ao separar, né, a vida pessoal do trabalho. Quando eles estão no trabalho, eles estão muito mais desligados, né, da vida pessoal ali e tal. Então eles se sentem muito mais focados, ficam muito mais focados e motivados ali no trabalho. É uma coisa que assim não tem comparação. Uma outra coisa que eu penso, que eu quero te deixar essa provocação, caso você trabalhe no home office aí com a sua equipe. Cara, se você tem um funcionário que ele tem um horário específico, né? Tem funcionários que não precisam de horário, né? Ele precisa cumprir aquela função, tipo um programador, um editor de vídeo, mas o cara que precisa cumprir horário, que é um cara do atendimento e tal. Velho, se eu, que sou dono da empresa, se você, conferindo o microfone aqui, se você que é o dono da empresa, às vezes se pega procrastinando, eu sou assim também, às vezes eu me pego procrastinando ali, trabalhando e tal, e eu que sou o dono da empresa. Imagina, será que seu funcionário também não se sente assim? Será que o cara que trabalha home office para sua empresa, respondendo o cliente no WhatsApp, será que ele não vai no banheiro e fica uns 20 minutinhos a mais ali mexendo no celular, rolando rios? Será que isso não acontece? Aqui você tem muito mais controle sobre isso. Então, você vê a performance do seu funcionário crescendo cada vez mais. Ele está muito mais motivado para trabalhar quando está aqui cara a cara com você, né? Então, é uma diferença enorme aí nessa questão de cultura, performance dos funcionários. E como não dizer que isso tudo que eu falei aqui gera mais resultado a longo prazo? Como eu falei, é uma coisa extremamente difícil, é impossível, quer dizer, de metrificar. Mas, cara, uma vez que os seus funcionários têm muito mais performance, e, cara, eu afirmo isso para vocês, por experiência própria, é 1000 vezes mais performance que o seu funcionário tem quando ele sai do home office para o presencial, tá? Muito mais performance. Você também tem muito mais performance e motivação para trabalhar, e eu vou, inclusive, entrar nesse assunto agora para o final do vídeo. Como que não gera mais resultado? É claro, e principalmente se você for considerar aqueles pontos que eu falei ali na mesa, né, que você vira máquina de criativo, passa mais credibilidade, enfim, como não dizer que isso tudo vai gerar muito mais resultado para você? Só é impossível de metrificar que foi exatamente isso que foi responsável para gerar mais resultado, mas com certeza a longo prazo vai gerar mais resultado. Agora, um outro ponto que eu queria abordar aqui o benefício, é uma coisa mais pessoal que eu senti. Se você já passou por esse processo ou está passando agora por esse processo de transição aí na sua empresa, né? Estou falando aqui, no caso, com os donos. Me diga aí se você sentiu isso. Cara, a performance, a motivação que a gente, como dono da operação, como dono da empresa tem, quando vai para o presencial, sai do home office e vai para o presencial, é assim, 1 milhão de vezes maior. Se o seu funcionário tem mais performance quando sai do home office para o presencial, imagina a gente que é o dono da empresa. A minha performance se melhorou absurdamente. Minha motivação para trabalhar melhorou absurdamente. Cara, não tem palavras quando a gente vê o que a gente via no home office, editando a loja na Shopify, editando os posts no Instagram, fazendo a logo. Quando a gente vê
tudo que a gente criou no home office se materializando na nossa frente, né? A gente trabalhando na frente, vendo, no meu caso principalmente, que é um estúdio, é uma loja física aqui dentro do meu estúdio também, quando a gente, mas até mesmo você que não faz o estúdio, né? Quando você vê as estações de trabalho de uma coisa que você criou no seu quarto, quando você sai para trabalhar da sua casa, para vir aqui para o seu escritório, ver a materialização das coisas que você criou lá no home office, sozinho, sem dinheiro, começando do zero, há uns anos atrás, quando você vê a materialização disso, dá uma motivação enorme para trabalhar. E a gente que está pensando em trabalho o dia todo, né? Pensando agora no você que é empresário, ao tomar essa decisão de fazer isso, quando a gente separa a vida pessoal do trabalho, não é como se fosse uma coisa diferente da outra, né? Uma coisa não é diferente da outra. Mas enfim, você entendeu, né? Quando a gente separa a nossa casa do trabalho, é 1000 vezes maior, tá? Mil vezes melhor a sua performance, a sua motivação e tudo mais. Então, o seu instinto de empresário, o seu espírito de empresário, ele aumenta pra caralho. Porque, porra, você abre a porta do prédio, você sobe as escadas até a sua sala comercial, abre a porta do seu escritório e vê a materialização assim, do que você criou, da sua criação, é a sua marca ali, né? Um negócio que já tem resultado, você vê a materialização disso, sai para trabalhar, sai de casa para trabalhar, você deixa seus problemas em casa e no escritório, cara, o que eu senti foi isso. Eu sinto a performance muito melhor para trabalhar. A mente está muito mais clara e voltada para o trabalho. E mesma coisa quando eu saio daqui também, tá? Tava conferindo se estava gravando, enfim. Quando eu saio daqui também, quando eu saio do escritório, quando eu termino tudo que eu tenho para fazer e vou para casa, a mente está muito mais clara, muito mais tranquila, como se eu deixasse o trabalho, as preocupações que a gente sempre tem muitos problemas, né? É como se eu deixasse tudo isso de ruim aqui e vou para casa. E quando eu volto para cá, eu venho só energizado, né, recuperado, com muita motivação para trabalhar. E isso é uma coisa assim imetrificável, né? Você não tem como metrificar o benefício disso, mas eu garanto que é uma coisa assim, um benefício que você vai ter absurdo. É muito melhor quando você sai do home office, separa as coisas, tá? Você vai ter muita motivação para trabalhar. E uma coisa também que é difícil de metrificar, mas acontece, cara, ideias surgem quando você está trabalhando presencialmente, quando você está olho no olho aqui com os seus funcionários, tá? Ou com o seu sócio, eu não tenho um sócio, mas caso você tenha. Cara, eu garanto a vocês, é uma coisa difícil de metrificar, como eu falei, mas muito mais ideias surgem, né? A gente tá sempre pensando em ideias, né, de novas coisas para alavancar nosso negócio e tal. Mas, cara, ideias surgem quando você tá no presencial, tá? Quando você tá olho no olho. Não sei explicar como isso acontece, é uma energia ali, sei lá, não sei se você acredita nessa parada de energia, eu também não sei, mas foda-se, eu sei que acontece. Ideias surgem quando você tá no presencial, quando você tá olho no olho aqui, conversando com o seu sócio ou com seus funcionários e tal, tomando decisões. Então as coisas funcionam mais rapidamente, você tem mais ideias, mais criatividade, e é isso. É só benefício. Eu garanto a você que depende do estado que está na nossa operação, vale a pena você fazer esse investimento. Agora, falando sobre investimento, vou tentar ser rápido aqui. O que eu gastei para montar todo esse escritório, essa reforma e o estúdio, tudo junto, foi cerca de 12 mil reais. Ah, é caro. É caro, mas cuidado, não se assuste com isso, caso você ache um valor mais alto. Lembre-se que eu montei todo o escritório aqui e eu tenho camisa pra caralho aqui, eu comprei muita camisa. Então boa parte desses 12 mil foi de camisa, que é o produto que eu vendo, tá? Que era o que eu tinha que fazer pra gravação. Dependendo do seu nicho, talvez você precise de menos investimento. Eu tô olhando assim que é pra ver se tá gravando ainda, enfim. Dependendo do produto que você vende, você não precisa comprar tantas SKUs, que nem eu comprei. Ou se você compra muitos SKUs, não vai ser um valor tão alto, tá? E lembrando, eu comprei mesas, talvez, dependendo da sua operação menor, você precisa de menos mesas, menos cadeiras. Eu precisei comprar, nesse valor de 12 mil, tá incluso um notebook, que um dos meus funcionários trabalhava no home office, eles não tinham notebook, eu tive que comprar um notebook usado. Tá incluso aqui logo, armários, decorações, tudo mais. Ar-condicionado, tá incluso, tem meu ar-condicionado. Mas, cara, eu acho, pra você fazer uma coisa simples, só essa parte daqui, ó, um armáriozinho ali, cadeira, mesa e tal, você consegue fazer um trabalho massa com 3 mil reais, velho. Uns 3 mil reais, assim, você consegue dar esse passo, pegando um escritório pequenininho logo no início. Mas é claro, dê esse passo com inteligência. Estude. Planilha, coisa mais básica que tem e que funciona pra caralho. Traga esses custos para uma planilha. Traga esses custos para a realidade da sua empresa. Não é toda operação que precisa fazer isso. Quer dizer, eu recomendo todos fazerem. Mas não é toda operação
em todo o nível que precisa fazer isso, não é todo iniciante que precisa fazer isso. Mas eu recomendo você ter essa meta no futuro. Eu tinha essa meta. Quando eu realizei, eu fiquei muito feliz, tá? Gera muito mais motivação para trabalhar e todos esses fatores positivos aí que eu falei, tá? Então traga para uma planilha, traga para sua realidade. Imagine que na sua operação hoje você já tenha esses custos, o custo de aluguel, faça uma estimativa de quanto é o aluguel aí na sua cidade. Vou entrar nesse assunto aqui agora também. Faça uma estimativa como se você já estivesse pagando o aluguel, as contas aqui, conta de luz, conta de água e tudo mais. E dando detalhe do aluguel que eu pago aqui, eu acho que eu nem falei, né? Mas como eu falei, uma sala de 31 metros quadrados e no centro, isso que é bom de interior. Eu moro no interior da Bahia, né? E eu pago R$500 de aluguel. É muito barato. Se você parar pra ver, R$500, às vezes é uma plataforma que a gente paga, né? Alguma plataforma ali que a gente usa na nossa loja de dropshipping, algum aplicativo que a gente instala na nossa loja de Shopify. Eu pago R$500 no aluguel de uma sala comercial de 31 metros quadrados, bem localizada, próximo de tudo aqui. O bom de interior é isso. É claro, traga para a sua realidade, coloca na planilha. Às vezes você mora numa cidade maior, que tem, enfim, e vai ser mais caro e tudo mais. Mas, de qualquer forma, mesmo se esse aluguel fosse R$2.000, valeria a pena, tá? Valeria a pena. Então, acho que esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido esses pontos positivos. Eu acho que o ponto negativo seria o custo, que a gente não precisa ter. Mas, cara, é bom pra caralho, vale a pena. É um investimento. Não, pra mim, não tem ponto negativo a não ser o custo que acontece, né? Mas é isso. Só os pontos negativos, os pontos positivos aqui. Leve pra sua realidade. Faça estimativa. Recomendo você colocar isso como meta. É bom pra caralho trazer a equipe presencial. Você ter um ponto, um QGzinho ali da sua operação. Então, às vezes eu venho aqui, às vezes eu nem preciso trabalhar mais. Já fiz tudo que eu precisava fazer, mas às vezes eu venho aqui um final de semana e tal, só para ficar de boa, né? Estudar alguma outra coisa, gravar o vídeo para o YouTube agora que nem eu estou gravando e tal, porque ambiente modula o seu comportamento. E esse ambiente aqui, ele está todo voltado para o trabalho, né? Então, quando eu venho aqui, eu consigo focar muito mais e trabalhar com muito mais motivação, fora todos os benefícios que eu já falei, que vale a pena pra caralho pra sua operação. Então, foque, inclusive, na profissionalização, tá? Foque, inclusive, na profissionalização, na formalização da sua empresa. Seu espírito de empresário ele vai ser muito mais reforçado se você fizer esse movimento e garanto que coisas boas estão por vir aí se você tomar esse passo. Bora pra cima! Gravação finalizada só agora, né? Acabei fazendo algumas coisas aqui da operação. Sábado, 11 horas da noite. Fechamos o dia hoje com 13 mil de faturamento, quase os 14k. Esse mês aí já atingimos os 90, ainda é dia 9. Vamos ver se a gente atinge aí os 300 até o final desse mês. Quer acompanhar? Quer ver se a gente vai bater essa meta mesmo? Se inscreva aqui no meu canal e bora pra cima, bora executar!